Olá, e bem-vindo ao nosso canal @Portais Mídia Notícias. As principais acontecimentos que estão moldando o Brasil, notícias e análises diárias. Se atualize sobre fatos e acontecimentos noticiados nos principais portais do nosso país, tudo em um único lugar. Hoje, 15 de novembro de 2025, trazemos os principais acontecimentos que estão moldando o Brasil. O STF formou maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação. A Polícia Federal sugere proteção a Mauro Cid. E o Brasil reage às tarifas dos Estados Unidos. Além disso, vamos falar sobre a crise do INSS, o tropeço do projeto antifacção e os protestos na COP30. Fique conosco para entender o que está por trás das manchetes. Começamos com Eduardo Bolsonaro. STF forma maioria para tornar réu. Resumo da notícia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira, 14 de novembro, para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de coação no curso do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado envolvendo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a denúncia, Eduardo teria tentado pressionar ministros do STF e autoridades brasileiras, fora do país, para interferir no andamento das investigações. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin já votaram pela abertura da ação penal, formando a maioria necessária. Nossa análise e implicações. A decisão do STF marca um novo capítulo na saga judicial da família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que sempre se posicionou como um dos principais defensores do pai e crítico ferrenho do Supremo, agora se torna réu em um processo que pode resultar em condenação criminal. A acusação de coação é grave e pode levar a penas de prisão. O movimento do STF é político, com uma clara forma de perseguição à direita bolsonarista, é interpretado como um recado claro de que tentativas de intimidação não serão toleradas. Eduardo deve intensificar sua campanha contra o STF, o que pode acirrar ainda mais a polarização política no país. Além disso, cresce a especulação de que Flávio Bolsonaro, senador e irmão de Eduardo, possa emergir como um plano B caso Jair Bolsonaro permaneça inelegível até 2030. Fonte: G1 Política. Nossa próxima matéria. Mauro Cid. PF sugere proteção a testemunhas. Resumo da notícia. A Polícia Federal sugeriu à Procuradoria-Geral da República a inclusão do tenente-coronel Mauro Cid e de sua família no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, fechou acordo de delação premiada e revelou detalhes sobre a organização que teria tentado dar um golpe de Estado no Brasil. A decisão final sobre a inclusão no programa cabe ao Supremo Tribunal Federal. A sugestão da PF indica que há riscos reais à segurança de Cid e de seus familiares. Análise e implicações. A sugestão de proteção a Mauro Cid reforça a gravidade das informações que ele entregou às autoridades. Como ex-braço direito de Bolsonaro, Cid tem conhecimento profundo dos bastidores do governo e das articulações que teriam levado a uma suposta tentativa de golpe. Após várias mudanças em suas delações, a nova versão da delação é considerada uma das mais importantes para desvendar a suposta trama golpista. A necessidade de proteção indica que há grupos ou indivíduos que podem se sentir ameaçados pelas revelações de Cid. Politicamente, a medida reforça uma narrativa de que houve uma suposta tentativa organizada de golpe. A proteção de Cid também garante que ele continue colaborando com as investigações, o que pode levar a novas prisões e denúncias. Fonte: G1 Política. Nossa próxima matéria. Operação sem desconto. A mega fraude no INSS. Nova atualização. Resumo da notícia. A Polícia Federal continua investigando o esquema de fraudes no INSS revelado pela Operação Sem Desconto. O esquema teria desviado mais de R$ 1 bilhão dos cofres públicos. A operação prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto,
que segundo a PF recebia propina mensal de R$250 mil. Foram apreendidos dólares, joias, veículos, armas e munições. A entidade Conafer, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, é apontada como centro do esquema. A investigação aponta que se intensificou no governo Lula os aumentos de desvios na crise do INSS. Nossa análise e implicações. Este escândalo é um dos maiores golpes contra os cofres públicos nos últimos anos e expõe a fragilidade dos sistemas de controle do INSS. A participação de ex-presidentes do Instituto e a suspeita sobre deputados mostram que a corrupção está enraizada em múltiplos níveis do poder. Demonstra que a corrupção transcende partidos e ideologias. A CPI do INSS no Congresso ganha força e pode se tornar um palco de batalhas políticas intensas, com potencial para novas prisões e delações premiadas. O impacto político é imenso, manchando a imagem de políticos de diversos partidos e colocando em xeque a gestão de recursos destinados aos aposentados e pensionistas. Fonte: Estadão. Nossa próxima matéria. Projeto antifacção. Tropeço no Congresso. Nova atualização. Resumo da notícia. O projeto de lei antifacção, principal bandeira do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, continua enfrentando dificuldades na Câmara. O PT quer um novo texto e o PL pede mais tempo para análise. O projeto, que sofreu críticas sobre inconstitucionalidade e o risco de excluir a PF e o MP de investigações, teve sua votação adiada para terça-feira, 18 de novembro. O Planalto trabalha para derrubar Derrite, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu um presente ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao manter o projeto em pauta. O episódio tem como pano de fundo as eleições de 2026. Nossa análise e implicações. O recuo no projeto antifacção demonstra a complexidade de aprovar pautas de segurança sem um amplo acordo político. A direita, ao tentar emplacar um projeto controverso, acabou por se enfraquecer e dar margem para que a oposição se articulasse. O episódio também revela as divisões dentro da própria direita e a dificuldade de Tarcísio de Freitas em consolidar sua liderança nacional. Para 2026, a pauta da segurança continua sendo crucial, mas este tropeço mostra que a estratégia precisará ser mais bem calibrada para evitar novas derrotas no Congresso. O jogo político segue aberto, com o governo Lula no ataque e a direita tentando se recompor. Fonte: Estadão. Nossa próxima matéria. Tarifaço dos Estados Unidos. Brasil reage à redução parcial. Resumo da notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a redução de tarifas sobre café, carne bovina, banana, açaí e algumas frutas brasileiras. A tarifa total sobre produtos brasileiros caiu de 50% para 40%. A decisão retira a alíquota recíproca de 10% aplicada em abril, mas mantém a sobretaxa de 40% do chamado tarifaço. O governo brasileiro comemorou a medida, mas considera que os acordos dos Estados Unidos com outros países latino-americanos foram desproporcionais e não devem ser vistos como parâmetro. Membros do governo Lula esperam o fim da sobretaxa para café e frutas nos próximos dias. Análise e implicações. A redução parcial das tarifas é uma necessidade dos Estados Unidos sobre os produtos consumidos, mas ainda insuficiente para o setor agropecuário, mas especialmente os exportadores de café e carne, celebram a medida, que pode aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano. No entanto, a manutenção da sobretaxa de 40% mostra que as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos ainda não foram totalmente resolvidas, pois essa sobretaxa é claramente política. O governo Lula precisa continuar negociando para garantir condições mais favoráveis. Politicamente, a medida é usada pelo governo para mostrar que a diplomacia está funcionando, mas a oposição critica a demora e a falta de resultados mais robustos.
A comparação com acordos mais vantajosos concedidos a outros países latino-americanos gera desconforto e pressão por novas negociações. Fonte: G1 Política. Nossa próxima matéria. PF indicia Silvio Almeida por importunação sexual. Resumo da notícia. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em inquérito que apura importunação sexual. Almeida foi demitido do governo Lula em setembro de 2024 após a divulgação de que ele era alvo de denúncias de assédio sexual recebidas pela ONG Mito Brasil. O indiciamento é um passo importante na investigação e pode levar à abertura de um processo criminal contra o ex-ministro. Nossa análise e implicações. O indiciamento de Silvio Almeida é um marco no combate ao assédio sexual no Brasil, especialmente quando envolve figuras públicas e de alto escalão do governo. A demissão rápida de Almeida pelo presidente Lula foi vista como um sinal de que o governo não toleraria comportamentos inadequados, independentemente da posição do acusado. No entanto, o caso também gerou críticas sobre a demora na investigação e a necessidade de mecanismos mais eficazes de denúncia e proteção às vítimas. Politicamente, o caso é um golpe para o governo Lula, que viu um de seus ministros mais emblemáticos ser afastado e agora indiciado. A oposição usa o caso para questionar os critérios de escolha de ministros e a eficácia das políticas de direitos humanos do governo. Fonte: G1 Política. Nossa próxima matéria. Vale Alimentação. Novas regras do PET. Resumo da notícia. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, afirmou que as novas regras para o Programa de Alimentação do Trabalhador, PET, podem diminuir os preços dos alimentos para os trabalhadores. As mudanças visam aumentar a transparência e reduzir as taxas cobradas pelas administradoras de Vale Alimentação e Vale Refeição. A medida é parte de um esforço do governo para combater a inflação e melhorar o poder de compra dos trabalhadores. Análise e implicações. As novas regras do PET são uma tentativa do governo de intervir em um mercado que há anos é criticado por práticas abusivas, como taxas excessivas e falta de transparência. Se bem implementadas, as mudanças podem beneficiar milhões de trabalhadores, aumentando o valor real que chega aos seus bolsos. No entanto, as administradoras de Vale Alimentação resistem às mudanças, argumentando que elas podem inviabilizar o negócio. Politicamente, a medida é vista como uma vitória do governo Lula, que se apresenta como defensor dos trabalhadores. A oposição, por sua vez, questiona a eficácia da medida e alerta para possíveis efeitos colaterais, como a redução da oferta de benefícios pelas empresas. Fonte: UOL, Estadão. Nossa próxima matéria. Desemprego. Menor taxa da história. Resumo da notícia. O Brasil fechou o terceiro trimestre de 2025 com a menor taxa de desemprego da história, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado é comemorado pelo governo como prova de que a economia está aquecida e gerando empregos. No entanto, a análise regional mostra que em algumas áreas a taxa de desemprego aumentou, revelando desigualdades no mercado de trabalho. Análise e implicações. A queda do desemprego é uma notícia positiva e um trunfo político para o governo Lula, que pode usar o dado para rebater críticas sobre a gestão econômica. No entanto, é preciso olhar além dos números agregados. A qualidade dos empregos criados, os salários oferecidos e as desigualdades regionais são questões que precisam ser endereçadas. Além disso, o desemprego baixo pode pressionar a inflação, levando o Banco Central a manter os juros altos por mais tempo. Economicamente, o cenário é complexo. Há crescimento, geração de empregos, mas também inflação persistente e juros elevados. Politicamente, o governo usa o dado para fortalecer sua narrativa de sucesso, enquanto a oposição aponta para os problemas estruturais que permanecem. Fonte: UOL. Próxima matéria. Haddad. Críticas à gestão econômica. Resumo da notícia.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu publicamente ter entregue tudo o que o presidente Lula lhe pediu, mas afirmou não ver relação entre a gastança do governo e o fato de os juros estarem altos. A declaração gerou polêmica, com economistas e a oposição criticando a postura do ministro. Haddad é visto por alguns como um injustiçado, que tenta equilibrar as demandas políticas de Lula com a necessidade de responsabilidade fiscal. Nossa análise e implicações. A declaração de Haddad revela a tensão entre a política fiscal expansionista do governo Lula e a necessidade de controlar a inflação e os juros. O ministro está em uma posição difícil, precisa atender às demandas do presidente por mais gastos sociais, mas também é cobrado pelo mercado e pela sociedade por responsabilidade fiscal. A falta de reconhecimento da relação entre gastos públicos e juros altos é vista por muitos como uma negação da realidade econômica. Politicamente, Haddad está desgastado e sua permanência no cargo é questionada. A oposição usa suas declarações para atacar o governo, enquanto aliados tentam defendê-lo, argumentando que ele está fazendo o possível dentro das circunstâncias. O futuro de Haddad na Fazenda é incerto, e sua saída pode ter grandes repercussões políticas e econômicas. Fonte: Estadão. Próxima notícia. Bolsa. Quase bate recorde histórico. Resumo da notícia. A Bolsa Brasileira, Ibovespa, subiu 0,37% nesta sexta-feira e quase voltou a bater o recorde histórico. O índice está no segundo maior nível da história, perdendo apenas para terça-feira, 12 de novembro, por uma diferença de apenas 10 pontos. Com alta de 2,39% na semana, o Ibovespa reflete o otimismo dos investidores com a economia brasileira e as perspectivas de crescimento. Nossa análise e implicações. A alta da Bolsa é um sinal positivo para a economia brasileira e mostra que os investidores estão confiantes no país. O desempenho do Ibovespa é impulsionado por diversos fatores, incluindo a queda do desemprego, o crescimento do PIB e as expectativas de que o Banco Central possa começar a reduzir os juros em breve. No entanto, é preciso cautela. A bolsa é volátil e pode sofrer correções a qualquer momento. Além disso, o bom desempenho do mercado de ações não necessariamente se traduz em melhorias imediatas para a população, especialmente para os mais pobres. Politicamente, o governo Lula usa a alta da bolsa para mostrar que a economia está no caminho certo, enquanto a oposição alerta para os riscos de uma bolha especulativa e para a necessidade de reformas estruturais. Fonte: UOL Agência Brasil. Agora vamos ao nosso giro rápido de notícias. Congresso lança Frente Parlamentar de Negócios. O Congresso Nacional vai lançar a Frente Parlamentar Mista de Ambiente de Negócios, liderada pelo deputado Mendonça Filho, União PE. A frente tem como objetivo fortalecer o setor produtivo e melhorar o ambiente de negócios no Brasil, reunindo deputados e senadores de diversos partidos. Fonte: G1 Política. COP30. Protesto de indígenas em Belém. Lideranças indígenas realizaram um novo protesto na COP30, em Belém, bloqueando o acesso principal à conferência. Os manifestantes exigem que as promessas do presidente Lula sejam cumpridas, especialmente em relação à demarcação de terras indígenas. O presidente da COP30 afirmou que a segurança está funcionando bem, apesar do bloqueio. Fonte: Estadão. UOL. Brasil considera desproporcionais acordos dos Estados Unidos. O governo brasileiro considera desproporcionais os acordos tarifários que os Estados Unidos fizeram com outros países latino-americanos e afirma que não os vê como parâmetro para as negociações brasileiras. A declaração reflete o desconforto do Brasil com o tratamento diferenciado dado a outras nações. Fonte: Folha de São Paulo. Eduardo Bolsonaro intensifica campanha contra a STF. Após a decisão do STF de torná-lo réu, Eduardo Bolsonaro deve intensificar sua campanha contra o Supremo Tribunal Federal. O deputado já sinalizou que usará suas redes sociais e sua base de apoiadores para atacar os ministros e questionar a legitimidade das investigações. Fonte:
Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro como plano B ao pai. Com Jair Bolsonaro inelegível até 2030 e Eduardo Bolsonaro enfrentando problemas judiciais, cresce a especulação de que Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente, possa emergir como plano B da família para as eleições de 2026. Fonte: Folha de São Paulo. E assim chegamos ao fim do nosso resumo diário de notícias. Hoje vimos como o STF avança nas investigações sobre a família Bolsonaro, como a Polícia Federal protege testemunhas-chave e como o Brasil navega pelas complexidades das relações comerciais com os Estados Unidos. Continuaremos acompanhando esses e outros temas nos próximos dias. Obrigado por assistir e até amanhã. E este foi o nosso resumo diário de notícias. Como vimos, o dia foi cheio de acontecimentos importantes que impactam diretamente a sua vida. Continue nos acompanhando para ficar sempre bem informado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho e compartilhar este vídeo. Até a próxima!